Associação dos Cabos e Soldados não cuida apenas dos associados, cuida também de suas famílias. Preste atenção nesse depoimento que vem a seguir. É a experiência da dona Alessandra. Isso pode acontecer com você. Eu fiquei viúva há 40 dias e a Associação dos Cabos e Soldados foi quem me orientou desde o primeiro instante, desde o momento que eu estava ainda recebendo a notícia no hospital. Já tinha uma pessoa entrando em contato comigo, porque já no grupo dos policiais já sabiam que ele tinha falecido e já entraram em contato comigo lá, se colocando à disposição para me ajudar. E a gente não imaginava que ia ser tão bem acolhido e eu não imaginava que eu ia ser orientada totalmente por eles da maneira como eu fui, porque eu não sabia nem por onde começar. Quando acontece uma fatalidade na sua casa, você perde o seu esposo, que era policial militar e que era associado da Associação dos Cabos e Soldados. O que é que você tem que fazer? Essa reportagem é bom que também aquelas esposas que estão, felizmente, com os seus esposos dentro de casa, também assistam, porque existem orientações que nós vamos passar aqui, que podem facilitar e muito a vida dessas esposas no caso da perda do marido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir à Associação dos Cabos e Soldados e procurar pelo seu Edson Leite dos Santos. Mas você não vai chegar aqui e perguntar pelo seu Edson. Você vai chegar aqui e perguntar pelo seu esquerda, porque assim que ele é conhecido há mais de 23 anos aqui na nossa entidade, e ele é um especialista neste assunto, para garantir os seus direitos, e é isso que a gente vai explicar agora. Seu esquerda, muito obrigada por estar nos orientando hoje aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, parece que um pouquinho antes dela procurar o senhor, ela tem que fazer alguma coisinha. O que é esta coisinha que ela tem que fazer? Ela deve entrar no site www.spprev, São Paulo Previdência, e dando continuidade. Solicitação pensão inicial da Polícia Militar. Pensão inicial da Polícia Militar. Tem Sim. Esse botão ali, está escrito isso lá? Ele dá essa alternativa. Ela clica lá. E aí, o que vai acontecer? Ela tem que estar também com uma impressora, porque a partir do momento que ela se manifeste, vai sair 8 folhas de impresso, são requerimentos, que deverá ser preenchido no final do processo, praticamente, quase na hora da entrega. Okay. E tomar providências, que são as exigências que vêm subsequente. Bom, e se ela tiver alguma dificuldade, ela pode telefonar? Tem telefone? Sim. Então vamos lá que eu também vou anotar. Quais são os telefones? Diga aí. Nós temos 2 telefones da SPPrev, 0800... 0800... 5 vezes o número 7... 5 vezes o número 7. 1, 2, 3, 4, 5... 38. 38. Então, 0800 7777 738. Porém, esse telefone só pode ser com o fixo. Ah, tá. Você só pode ligar de telefone fixo. Se Se ela só tiver um celular, o que então ela faz? vamos lá, DDD 11... DDD 11... 28... 28... 10... 10... 70... 70... 50. 50. Aí já vem todas as informações do que ela for necessário muito referente ao SPPrev. Fez a parte da SPPrev, chegou aqui na associação, procurou seu esquerda. Lá está ele, cheio de boa vontade, muita simpatia para lhe ajudar. Muito obrigado. O senhor vai pedir uma relação de documentos a ela? Sim, já é necessária essa relação. No caso de casada, é a certidão de óbito. Então vamos lá. Tem uma relação cumprida. Sim, tem que então, ser. Espera aí. Vamos mostrar para você agora a sua relação de documentos, no caso de mulheres casadas e no caso de companheiras vivendo em união estável. Documentos em caso de pensionista que foi casada com o policial militar. Certidão de casamento com data atualizada com averbações. Atestado de óbito, olerite do mês de falecimento, CPF e RG da pensionista, com menos de 5 anos de validade, contas de consumo em nome de ambos, água, luz, telefone ou impostos, PIS e PASEP do falecido. Companheiras em união estável. Todos os documentos anteriores, mais 3 provas de união estável determinadas pela Lei nº 452, de 2 de outubro de 74, com alteração de Lei nº 1013, de julho de 2007. Documentos atualizados em caso de divórcios anteriores de ambas as partes. Eu diria para que primeiro ela conversasse com o marido, mas que ela procurasse a lei
porque existem nessa lei 15 itens e a gente precisa provar pelo menos 3 e teria evitado todo esse transtorno que eu tive, essa dor de cabeça, porque você está vivendo o luto, passando pelo luto e tendo que administrar toda essa parte de documento. Eu mesmo teria procurado pela associação para saber o que eu precisava fazer, para ter essa segurança jurídica após o acontecimento, porque ninguém está esperando que isso vá acontecer. Seu Esquerda, o senhor comentou comigo que de cada 10 senhoras que procuram a entidade, que perderam seus esposos, 7 delas não têm a certidão de casamento. Elas viviam em união estável. Então, a gente falou aí de provas de união estável, determinadas pela lei tal, e tal, e tal, e tal. É mais difícil comprovar quando é união estável? Sim, perfeitamente. Bem mais difícil porque, normalmente, elas não têm o conhecimento que se chama concordância de ambos. Para que seja ela providenciada em vida, alguns documentos fazem necessário. Exemplo principal, conta de consumo, no nome dele, no nome dela, no mesmo endereço. Outra coisa principal, a declarante, no caso da união estável, declarar que ela vivia em união estável, em comum acordo, no mesmo endereço. É principal para essas duas coisas. Mas como faz essa declaração? No próprio, na hora que ela vai obter a certidão de óbito no cartório, é perguntada a condição dela. E ali ela tem que dizer. Sim, ela se manifesta, porque ela está se manifestando. E aí vai constar a certidão de óbito. Perfeitamente. Olha, gente, é um detalhe. Que Muito na hora, importante, muito a pessoa importante. não está pensando nisso, porque está pensando no sepultamento, está pensando nisso, naquilo, vai qualquer um lá fazer a declaração de óbito. Tem que ir a pensionista ou a pessoa que for, tem que declarar a situação. Quem que o policial deixou? Deixou tantos filhos e deixou a companheira fulana de tal com quem vivia em situação estável, de união estável. Isso ajuda, gente, ajuda a garantir os seus direitos. Perfeitamente. Outra coisa mais fácil que tem, no caso de associação de classe, que ele coloca ela como companheira. Quando ele se inscreve aqui na entidade, ele já diz que ela é a companheira. Ele já coloca ela como companheira. Porque a lei, a 10.13, da alteração da 10.13, ela dá 15 alternativas que posteriormente vai ser expostas. Fiquem tranquilos. 15 alternativas que vocês podem ter para comprovar a união estável, nós vamos publicar no nosso site. E vão estar ali. Todas as alternativas, ok? Aí você olha lá, lê todas e vê em quais delas você se encaixa. Em quantas ela tem que se encaixar? Ela tem 15 alternativas. Dessas 15, ela tem que apresentar 3. Eu estou dando as mais fáceis e fundamentais, que é a declaração de óbito, que consta a condição dela como união estável. No caso também, a conta de consumo, água, luz, telefone e imposto, nome de ambos, uma de cada um, que já prova que ela tem... A água no meu nome, a luz no nome do marido. Isso. Prova que morava no mesmo lugar. É porque eles observam assim, constância de casamento, constância de união estável, constantemente juntos. Então, de fato, ela está praticando e de direito, ela já está provando diretamente. Porque o imprevisto, ela não sabe quando ele vai morrer, ou ela, ou coisa parecida, então ela não está praticando o dolo, ela não está praticando, ela tem desconhecimento da lei. Isso facilita muito. E o cadastro na Associação de Cabos Soldados também, que é muito fácil, já dá as 3 condições dela. De 15 alternativas, ela precisa de 3, essas 3 são as mais fáceis. E de fundamental importante. O senhor consegue provar? Sim, administrativamente, perfeitamente. O senhor falou uma palavra que muito me interessa. Administrativamente. Se o senhor conseguir que o processo seja aprovado administrativamente, ele é muito mais rápido do que se o senhor tiver que fazer isso judicialmente. Perfeitamente. Porque mesmo que, no caso de uma fatalidade, dentro dessas 15, ela consiga 2, ela já tem um indício de prova. Então, o interior, quando vai para o advogado, que é muito capacitado, ele já está induzindo, já está falando praticamente para o juiz a condição dela legal que ela tinha. Ela tinha desconhecimento de lei, ela não tinha maldade nenhuma. Normalmente, 99% os juízes dão ganho de causa nessa solicitação quando não se prova administrativamente. Então, a luta administrativa, ela é principal porque ela já vai com subsídios para o juiz, no caso. Normalmente eu evito isso. De cada, praticamente 95% eu consigo resolver com sorte,
com sorte, Sorte e e capacidade. competência. Muito obrigado de coração. E eu tenho conseguido, com a graça de Deus Todo-Poderoso, eu tenho conseguido. Geralmente, o marido policial, militar, ele é muito reservado com muitas coisas. Então, a gente acaba não tendo muito acesso às informações do que a gente necessita. Então, se eu tivesse sido orientada que eu precisava de uma união estável ou de uma conta de água e de luz da mesma casa, coisas que pudessem provar o nosso convívio doméstico, eu não teria passado algumas necessidades, alguns momentos que eu passei. Vamos falar da palavra paciência. Ela chegou aqui, ela fez todo o procedimento, digamos que ela não tenha que entrar na justiça, digamos que seja administrativamente, digamos que ela tenha realmente todas as provas, todos os documentos, não é? Vocês prestaram atenção nas provas? Coisas que a gente tem que fazer em vida, porque depois que morreu, parece que você está dando golpe, é assim que as pessoas enxergam. Então você tem que fazer antes, né? Colocar o nome na conta de luz, aqui na associação, não é? Perfeitamente. Do imposto de renda. Imposto de renda. Do imposto de renda, sim, não tem né, dúvida. dele dizer lá que você é a companheira dele. Então, suponha que esteja tudo certo, que a pessoa trouxe todos os documentos certinhos, que ela conseguiu comprovar a união estável, ou no caso da mulher casada, fica tudo muito mais fácil, porque tem certidão de casamento, não é? Tem certidão de casamento, nunca divorciou, nunca separou, tá fácil de provar, né? Quanto tempo? A média normal que eu tenho conseguido, 40 dias ela está recebendo. Porém, observa-se, no caso que não tenha denúncias. Mas o que é isso, seu esquerda? São denúncias, são pessoas que às vezes têm vida paralelas e as esposas não ficam sabendo, ou pessoas, famílias, amigas que tentam prejudicar, denunciando que ele tinha mais de uma família. Aí vai ser apurado tudo isso, o processo fica paralisado, enquanto São Paulo Previdência vai tomar todas as providências secretas e vai verificar se há veracidade ou não nessa denúncia. Então, Acontece muito se isso. Se o cidadão tiver... Acontece muito. família, Acontece, complica. E aí, às vezes, a companheira, a esposa nem sabe. Normalmente não sabe. É a forma lamentável. Essas observações, por quê? Eu estou dando um prazo mais ou menos de 40 dias. Desde que tudo esteja em ordem. Justamente. Desde que ninguém tenha feito nada fora do padrão. Que não há essa denúncia. Houve denúncia. A denúncia ela pode ser direta ou indiretamente. Como? Uma segunda solicitação paralela. Já é uma denúncia. Enquanto a esposa está fazendo aqui com a gente a solicitação, alguém entra na SPPREV solicitando a mesma coisa, do mesmo homem. Justamente, perfeitamente. Bagunçou tudo. E justamente. Aí esse processo ele é paralisado, porque vai ser apurado esses fatos todos, nos mínimos detalhes. Nós não ficamos sabendo, porque eles não dão satisfações, né? No meu caso, com essa experiência, que eu sou obrigado, passou de 30 dias na análise, eu já ligo o sinal alerta do amarelo. Tem alguma coisa errada. Pai, tem alguma coisa e tal. Aí eu, normalmente, nos meus processos, da forma que eu faço, eu vejo uma obrigação, minhas pensionistas sabem do começo ao fim o que é feito, porque para que eu possa ajudá-las, principalmente em união estável, elas têm que entender o que é a lei para poder também me ajudar, porque eu não sei da vida. Então elas acabam me ajudando, falando coisas particulares, para que nós possamos sanar esse problema quando vem. Mas ocorre direto, praticamente. Ocorre, gente, lamentável. Então, lamentável. vamos lá. Vamos resumir essa história. Primeiro passo, fazer aquela inscrição na SPPREV. Segundo passo, olha a relação de documentos que você precisa e já vem procurar o seu esquerdo já trazendo essa relação toda. No caso de união estável, dá uma olhadinha no nosso site, você vai ver, às vezes, quais são as 15 possibilidades e aí você tem que se encaixar pelo menos em 3 e trazer a comprovação para o seu esquerdo, né? E para o nosso policial militar, né, um pouquinho de juízo, se tiver 2, 3 famílias, depois que ele falecer vai dar uma confusão danada. Temos um outro caso também. Pode ser. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de alertar a nossa pensionista? Sim, com o maior prazer. Dependência econômica. Toda a palavra no português é praticamente tradicional. Dependência econômica. Depender economicamente da pessoa, no caso do titular. No caso, filhos inválidos, ele tem uma moléstia, tem uma doença, também são 7 alternativas que vai ser colocado no site, e dessas 7 tem que ter 3, que se chama de direito, tá? De fato, ele tem um problema físico,
Mas de direito tem 7 alternativas, dessas 7, ele tem que em vida já providenciar 3, que no caso de uma fatalidade, na ausência dele, a pessoa tem que ter direito, tá? No caso dos pais, são filhos solteiros, também essas 7 alternativas, ele tem que ter 3. É muito importante, que acontece muita fatalidade, e as pessoas não sabem, que se chama dependência econômica. Muito importante. Então nós vamos publicar 2 listas. A de 15 itens, que são as que da lista tem que ter 3 exigências que comprovem a união estável. E a outra lista, que tem 7 itens, é uma lista de quê? Dependência econômica. De dependência econômica, que também você tem que ter 3. Justamente, é da 7 alternativa, tem que ter 3. Ok, então tá bom. Seu Esquerda, muitíssimo obrigada. E é claro que a gente espera que poucas pessoas procurem pelo senhor, porque a gente não quer que ninguém fique viúvo, né? Mas não é só no exercício do dever, no cumprimento do dever, que às vezes o policial falece. Também existem os mais idosos que falecem por causas naturais. E deixa a família, e elas vão precisar da sua ajuda. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu agradeço de coração. É uma satisfação, estou sempre pronto para ajudar. Meu celular é 24 horas, não tem horário comercial. Também temos aqui o telefone fixo da associação, que vai ser fixado tanto celular como isso. E ainda tem uma coisa também que se faz importante, muito importante. Na função do policial, ele em serviço, ele morreu, ela tem uma indenização de R$200 mil. Em função dele ser policial, ele está aposentado, e teve uma fatalidade, que ele foi identificado também como policial, é providenciado também essa indenização junto do governo do estado de São Paulo, correndo todos os papéis corretamente, claro. Ela também tem 99% de possibilidade de ter uma indenização de R$200 mil. Isso está dentro da lei também, tá? Uma observação que se faz necessária. Ok, muito obrigada, Sua Esquerda, e até a próxima. Eu que agradeço. Eu estava desorientada, emocionalmente perturbada, abalada. Então, a importância foi desde o meu emocional até a parte jurídica, que foi o que eles foram me orientando. Eu fui acolhida, eu me senti realmente acolhida. Então, eu sugiro que todas as mulheres de policiais que necessitam fazer a união estável, necessitam ter essa confirmação, que procurem, né? Mesmo que o marido fale, mas você acha que eu vou morrer? Não precisa. Precisa sim, a gente tem filhos e a gente precisa estar orientada e emocionalmente também acolhida.